Oh, vem Jesus, e tome o teu lugar. Coloca a mãozinha no teu coração, diga bem forte para ele terminar essa canção. Oh, vem Jesus, e tome o teu lugar. Aleluia. Nosso coração. Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Obrigado. Nosso querido pastor. Glória a Deus. Glória. Boa noite. Prazer enorme poder rever a maioria de vocês, me encontrar exclusivamente com alguns de vocês. Sejam todos nós muito bem-vindos, sintam-se bem. Prazer enorme poder te batizar. Glória a Vai Deus. ser uma marca na sua vida. Isso vai deixar realmente uma marca indelével, uma marca que não se apaga na sua vida. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Sente-se um pouquinho, fique à vontade. Cantar uma enredo. Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, pra Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu te convido a aplaudir Jesus. Existem algumas palavrinhas que são palavras-chave, que mudam situações, mudam comportamentos, mudam formas de pensar. E essas palavras
imaginando, vou usar uma dessas. Muito obrigado, Toninho. Muito obrigado, Elza, por nos conceder esse espaço Glória a Deus. da casa de vocês, a fim de que cumpramos aqui uma doutrina. Aleluia, Jesus. Obrigado, irmã Ana, obrigado, irmão Gilberto, obrigado, irmãos, que têm cuidado desse amado do Senhor. Muito obrigado mesmo. Vou chamar aqui minha esposa, a pastora Euzinha. Esse título ainda não ficou bem encaixado em nós continuamos sendo irmãos, mas a organização nos deu esse título, essa nomenclatura. Vou cantar aquela coisa que você gosta. Estou vivendo feliz no mundo. Que nota que você tem para nós? Fica mais perto do violão, você vai escutar. A boa saúde para você? Estou vivendo esse aqui. Estou vivendo feliz no mundo, no profundo, andando na luz. Achei um tesouro pendurado na cruz. Está bem nome, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que está guardado em meu coração. Enquanto viver, não posso esquecer que deu salvação. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que está guardado em meu coração. Enquanto viver, não posso esquecer que deu salvação. Estás em trevas, precisas de luz. Não recordes ao tesouro da cruz. O mesmo tesouro que eu encontrei é saber o nome, eu te ensinarei. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que está guardado em meu coração. Enquanto viver, não posso esquecer de Deus salvação. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que está guardado em meu coração. Enquanto viver, não posso esquecer de Deus salvação. Em trevas, precisas de luz. Não recordes ao tesouro da cruz. O mesmo tesouro que eu encontrei é saber o nome, eu te ensinarei. É Jesus, é o nome mais lindo que está guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer de ter salvação. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que está guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer de ter salvação. Conhecendo alguém que eu ainda não conheço, né? E saber que hoje Deus preparou esse dia, né? Para o irmão descer a casa, cumprindo assim toda a justiça, né? Que bom, que lindo poder a pessoa ouviu a palavra, né? Conheceu Jesus, alguém pregou, né? Tem a irmã, as pessoas que ajudam. E a pessoa se decidiu a bater, glória a Deus, ir assim toda a justiça, né? Quero
tinha ainda feito a preparação, o curso que o pastor Ciro fazia na época. Aí quando eu cheguei no batismo, aquele tempo era no Rio, e quando eu cheguei, eu fui muito tocada por Deus, o Espírito Santo tocou tão profundo no meu coração naquele dia, que eu só chorava, porque eu também queria cumprir a justiça, eu queria ser batizado, eu tinha entendido a vontade de Deus. E naquele dia a pastora Zaine viu que eu estava chorando muito e falou, não, você pode descer nas águas, e arrumou uma capa para mim na hora. Aí eu coloquei aquela capa e me batizei. Cumprir assim toda a justiça, aquela coisa tão gostosa. E até hoje eu sirvo a Deus de todo o coração, até hoje. E o Senhor fez muitas coisas na minha glória dele. O Senhor vai fazer muitas coisas na vida do Senhor. Amém. Deus abençoe. Essa tarde, quando imaginei a possibilidade de não ser possível batizar o irmão Gilberto, dadas as chuvas torrenciais que caíram sobre a nossa cidade, me veio um texto ao coração. Quero refletir aqui, compartilhar com vocês muito rapidamente esse texto e depois fazer algumas ponderações acerca do batismo. Mas o texto que me refiro é o Evangelho de Lucas, capítulo número 15. Esse texto, somente Lucas narrou. Os outros evangelistas, como Mateus, Marcos, João, não narraram esse episódio. Lucas era médico, também era um catedrático, um homem que conhecia muito bem a escrita grega, conhecia muito bem colocações interessantes dentro da língua grega e da estrutura da língua grega. E o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, e o livro que conta a história da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, os dois livros são de autoria de Lucas. Você costuma dizer que são de coautoria de Lucas ou de qualquer outro escritor, porque é a autoria direta do próprio Espírito de Deus, que revelou, nesse caso específico, ao Dr. Lucas da Escritura. Mas, em se tratando do capítulo 15, o escritor Lucas, que destina esse evangelho a Teófilo, ele narra que Jesus estava cercado de pessoas que, aos olhos da sociedade judaica, não eram pessoas bem qualificadas. Jesus estava cercado de publicanos. Quem eram esses indivíduos? Eram pessoas que normalmente eram da raça judaica, eram judeus, e trabalhavam na coletoria, trabalhavam na cobrança de impostos para o governo romano. Esses indivíduos eram detestados pelo povo judeu, porque cobravam os juros, ou melhor, os impostos altíssimos que o governo, que tinha o domínio do planeta na época, impunha sobre o povo israelense. Então Jesus estava cercado dessa gama de pessoas. Aparece uma segunda gama de pessoas que o Dr. Lucas classifica como pecadores. Puxa, do ponto de vista da Bíblia e da própria teologia, todas as pessoas são pecadoras. Não há um justo sequer que faça o bem e nunca pegue sobre a terra, como escreveu Salomão em Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Já na opinião de Paulo, no capítulo 3 de Romanos, verso 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já no 6,23, Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, dentro do contexto bíblico, não há ninguém que não seja pecador. Mas o Dr. Lucas classifica a primeira gama de pessoas como sendo os publicanos, que eu acabei de explicar, a segunda gama de pessoas, esses pecadores. Quem eram esses? Eram os estrangeiros que viviam na região norte, porque o episódio se deu na região norte, na região da Galileia, e Jesus estava cercado de estrangeiros.
Então eles classificavam os estrangeiros como impuros, não é? Pecadores. E quando Jesus recebeu essa crítica, essa censura, Jesus narrou, através do seu modelo de linguagem, as parábolas, 3 parábolas distintas que mostram pessoas perdidas, ou mostram os perdidos. A primeira parábola, Jesus narra a parábola da ovelha perdida. Ele diz que qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas e uma se perde, que ele não larga as 99 no aprisco e vai em busca dessa ovelha perdida, e quando a acha, coloca sobre os seus ombros, retorna para o aprisco, porque classifica Jesus: há mais alegria por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não carecem. Na verdade, Jesus fez toda essa conversação com eles para que eles entendessem que Jesus falou até de forma irônica com relação a eles que não precisavam de perdão, eles precisavam também. E no segundo perdido, Jesus diz que qual é a mulher que, perdendo uma das peças da sua pulseira, uma dracma, uma moeda, né? Qual é a mulher que perde essa dracma e não convida suas amigas para varrerem a casa até encontrar a dracma perdida, e achando-a, se alegram? Diz a história judaica e a história antiga que era hábito da cultura judaica e da cultura grega fazer pulseiras com as moedas, e a pulseira só tinha um valor adequado e total quando tinha realmente 10 moedas. Ao se perder uma, perdia-se todo o valor da pulseira. Então essa busca incansável atrás dessa moeda, que deveria ser uma moeda de ouro, foi exatamente para não se perder o valor da pulseira. Mas a moral é que quando ela convida todas as amigas para fazer a varredura dentro de casa, a proposta era encontrar a moeda, a dracma perdida, a fim de compor a pulseira toda, para ela retomar o valor de origem. E o terceiro perdido é o filho pródigo. Esse filho pródigo é o filho mais novo de uma dupla de filhos. E a história contada por Jesus, essa analogia feita por Jesus, é de que esse filho, um dia lá, ele resolveu exigir do pai a sua parte da herança. E todo mundo sabe, não é de hoje, que só se recebe herança quando o progenitor, quando o dono das terras, o dono do bem não falece. Mas o filho exigiu a sua parte da herança, o pai estando vivo, provocando, sem dúvida alguma, uma ofensa muito grande, um agravo muito grande para o coração do pai. Mas, como ele queria tanto, o pai acabou fazendo a partilha dos bens e deu o direito dele em dinheiro. E ele pegou todos os seus haveres, porque a ideia era viver de forma independente, se afastar completamente da família e viver de forma dissoluta, né? Entregue à dissolução, entregue à promiscuidade sexual, enfim. E foi o que ele fez. Esse indivíduo saiu e foi para uma terra longínqua e lá gastou todo o seu dinheiro com meretrizes e com devassidão e ficou sem nenhum dinheiro, porque essa história se repete. Eu já vi histórias semelhantes. A pessoa pega muito dinheiro na mão, dinheiro que não custou o seu suor, e ele acaba gastando com facilidade também. E lá, queimando todo esse valor, ele foi se submeter a trabalhar como fazendeiro da área e a cuidar de porcos. Se existe uma ofensa grande para um judeu, é cuidar de porco. O judeu tem um animal como nojento, como impuro. E fora isso, a fome era tão grande na terra que ele desejava comer a farofa, a farinha, as alfarrobas, como diz o texto, que era uma espécie de um farelo feito com as vagens específicas do local. Ele desejava comer aquilo, tal era o seu estado de lamento e de fome. Nesse estado de fome, ele pensou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não tenho direito mais em filiação, mas eu vou voltar. E lá eu vou pedir ao meu pai que ele me faça como um dos seus trabalhadores, apenas para eu ter o direito da minha ração diária, porque aqui eu estou comendo comida de porcos. E ele fez isso. Ao voltar para a casa do seu pai, ele pensou que ele seria tratado como um dos empregados, mas o pai fez exatamente ao contrário. Com o coração cheio de amor e de misericórdia, notou o filho ao longe
e se alegrou muito e correu ao encontro dele, se abraçaram e beijaram. E a frase ensaiada por ele: Pai, me faça como um dos seus trabalhadores, ele nem chegou a concluir, porque o pai lhe dando um abraço disse: prepare um bezerro cevado para o meu filho, troque as roupas dele, bota sandálias novas nos pés, anel no dedo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, dentro desse contexto parabólico, cada um se perde de um jeito. Na primeira situação de perdidos, a ovelha, por ignorância, por não desconhecer a sua área, ela sai e fica à mercê de ataques de predadores. E o pastor sai e vai buscar esse primeiro quadro de perdidos que se trata de uma ovelha. A segunda situação de perdidos, a pessoa se perde dentro de casa, na configuração da Drácula, que se perde dentro de casa, as pessoas que se perdem dentro do reduto, onde não se deveriam se perder jamais. E o terceiro caso de perdidos, o indivíduo resolve se perder, é uma outra situação. Mas para esses três casos, para essas três situações, houve um remédio: o achado, se reencontrou, se achou, para que tivesse alegria em situações as mais diversas de perdidos. Lembre-se, Jesus falou isso porque ele recebeu uma crítica por estar perto de pessoas que, segundo a opinião da cultura e da sociedade judaica, não eram pessoas apropriadas para ele fazer amizade. Mas Jesus nunca teve rabo preso com modelo social nenhum. Ele sempre se amarrou ao ser humano, sempre se amarrou a amar o ser humano, que é isso que ele fez sempre. No caso, só finalizando aqui, eu estava perdido de alguma maneira. Jesus me achou. Glória a Deus. Você estava perdido de alguma maneira e Jesus te achou. Você estava perdido dentro do seu mundo, dentro do seu mundinho, né? Ou dentro do seu mundão. E Jesus também te achou. E achou você, Gilberto. Eu comentei com você que talvez você não se lembrasse mais de mim, mas nós jogamos futebol juntos, num campo de pasto lá perto da nossa casa. Você da Vila Queiroz ou da Teixeira Marques jogavam futebol ali. Vocês fumavam maconha antes de jogar futebol. E vocês ficavam todos maconhados. E nós não fumávamos maconha. E depois era muito fácil jogar futebol com vocês. Vocês estavam todos maconhados. E a gente puxava a bola, porque passavam reta, a gente driblava com facilidade vocês. Você, o Neguinho, o Pé, que foi jogador profissional do Atlético de Araras, o Neguinho também era um grande jogador, o Presepe, que jogou no Guarani. Então, eu joguei futebol com você. Eu estou feliz por poder te batizar. Glória a Deus. Quando eu poderia imaginar naquela época, você perdido de um jeito, eu perdido de outro, porque eu não fumava maconha, eu estava perdidão também. E hoje a gente se reencontrar nesse mundo de estradas tão longínquas, mas de um evangelho tão eficaz, que tirou você do seu mundo, me tirou do meu mundo e nos fez irmãos, lavados no sangue de Jesus. E hoje eu poder fazer com você a confissão de fé, te colocar na água para você cumprir a doutrina que o nosso Senhor nos ensinou. Que Deus seja louvado, viu, meu irmão? Vocês aceitariam eu fazer algumas colocações sobre o batismo? Bem, vamos tratar de coisas simples. Na prática, o batismo, ele evidencia, ele traz à tona o que já aconteceu lá dentro do coração da pessoa, o que aconteceu lá no íntimo da pessoa. Na prática, o batismo é só a imagem sendo acionada, é só o painel da história da vida da pessoa sendo aceso e mostrando o que eu estou fazendo aqui. Na prática, já aconteceu dentro de mim. Eu vou ser sepultado nas águas do batismo para viver uma nova vida. Na prática, o batismo é um sepultamento e também, na prática, o batismo é uma ressurreição. Se coloca o indivíduo na sepultura e por causa da vida de Cristo se traz o indivíduo à vida para viver a novidade de vida, a vida nova. Na prática, as mesmas consequências que Jesus assumiu devido ao pecado que recalcou a raça humana e levou a raça à morte espiritual, no batismo eu também sou merecedor dessa punição da morte. Então, prefigura sepultar alguém que está morto.
e prefigura ressuscitar alguém que está vivo. Por causa de Jesus, eu ressuscito para viver a novidade de vida, fazendo valer o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo. Glória a Deus. Dentro da ciência, não é a ciência teológica, porque a teologia também é uma ciência. Dentro da ciência linguística, a palavra batismo vem de um termo grego, baptito. Esta é a palavra no grego, que originalmente quer dizer mergulhar. Não me interpretem mal. Eu não sei por que alguns amados presbiterianos adotaram a metodologia de batismo de aspersão. Quer dizer, você pega um pouco de água e goteja na cabeça da criança, ou você pega uma porção de água e joga na cabeça da criança ou do batizando. Eu não sei por que adotaram a metodologia, porque se você analisa a ciência etimológica, é a ciência que estuda a origem de palavra, a etimologia, ela diz assim: batismo vem do bapto, que quer dizer mergulhar. E dentro do campo doutrinário, o próprio Jesus se submeteu ao batismo. Vamos ler esse texto, que vai ser muito importante para esse momento aqui. Mateus, capítulo 3. Vou começar do verso 13, certo? Mateus, capítulo 13, verso 13. Tivemos a oportunidade de ir ao local, lá em Israel, fica perto de Jericó, o Rio Jordão, divisa com a Jordânia aqui embaixo, perto de Jericó, Belém, Hebron, perto de Jericó, onde defendem que Jesus foi batizado. Nós chegamos a entrar um pouquinho na água, jogar água, porque ali é permitido fazer isso. E João Batista estava batizando ali. Olha o que aconteceu. Então veio Jesus da Galileia a João junto do Jordão para ser batizado por ele. Se os pesquisadores estão certos, esse ponto onde Jesus foi batizado e a Galileia de onde ele saiu dá mais ou menos 180 a 220 quilômetros. Ele andou para ser batizado, não foi lá em cima de baixo. Ele andou mais de uma semana, 10 dias para ser batizado, só para cumprir aquilo que ele deveria cumprir. Porém, ao verso 14, porém João lhe se opunha dizendo: eu careço ser batizado por ti e vendes tu a mim? Quer dizer, João, primo de segundo grau de Jesus, reconheceu nele uma autoridade superior a dele como profeta. Você é o Cristo, o enviado de Deus, é você que tem que me batizar, não eu te batizar, não ao contrário. Então ele quis dissuadir Jesus: eu não vou fazer isso, o senhor desista disso. Mas olha o que Jesus respondeu. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Quando Jesus disse assim, nos convém cumprir toda a justiça, melhor, João disse assim, porque nos convém cumprir toda a justiça, João, troquei os personagens, Jesus mensurou isso e João acabou acatando. Se é no patamar da justiça, eu me submeto assim como você está se submetendo. Olha quando Jesus foi batizado, que coisa linda que aconteceu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No batismo de Jesus, fica bem claro que ele submeteu ao batismo por imersão. Se não fosse o batismo por imersão, qual seria a necessidade dele entrar na água? Nenhuma. Ele ficaria às margens do Jordão, João Batista pegaria um pouco de água, jogaria na cabeça dele e tudo certo. Mas o texto diz, olha o verbo, sair, sendo Jesus batizado, saiu. Ninguém sai, não tem entrado. Jesus entrou no Jordão para ser batizado por nós, naturalmente cumprindo toda essa performance de ser batizado por imersão. Mas um detalhe interessante é que o Espírito de Deus veio rasgando o ar, rasgando o céu da Judéia, rasgando o céu do deserto da Judéia, rasgando aquele céu azulado na época de verão, e desceu sobre os ombros de Jesus, o Espírito Santo, na forma corpórea de pomba. E se não bastasse, uma voz ecoou ali, uma voz forte, presumo, uma voz grave, que foi escutada ao longe:
esse é meu filho amado. Quer dizer, eu amo esse rapaz, eu tenho muito amor por esse rapaz. Esse é meu filho amado em quem me comprazo, que eu tenho prazer em ser pai dele. Desejo isso para mim. Oh, glória a Deus. Então, só estreitando aqui um pouquinho. Primeiro, Jesus quis demais ser batizado por João. Viajou quase 200 quilômetros ou 200 quilômetros. Morava no norte do país. Veio para o sul e não andou de Mercedes. Deve ter andado de camelo, jegue, a pé. Demorou para chegar. E quando ele chegou para ser batizado, João não quis batizá-lo porque entendeu que ele era maior que João. E Jesus disse: não, nos convém cumprir a justiça. Você é a voz que clama no deserto. Você é o representante dos profetas. Você é a voz de Deus no planeta. E eu me submeto a você como ser humano que eu sou. Pronto. João Batista então aceitou batizá-lo. Havia batizado centenas de pessoas por certo, mas aceitou batizar Jesus. Terceiro, Jesus entrou na água, por certo, senão não teria saído. O batismo por imersão foi aplicado ali. E quarto, a voz maravilhosa do Pai, do Senhor Deus, dizendo: eu amo esse moço, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Amém. Eu gostaria que você escutasse de forma indireta essa mesma voz, irmão Gilberto. Quando eu entrar com você naquela água, você escutar, mesmo que não seja audível, a voz de Deus dizendo: eu amo o Gilberto. Aleluia. Eu tenho prazer na vida desse homem. Do mesmo jeito que ele fez com Jesus. Glória a Deus. Ok? Para finalizar aqui, quero ler para vocês Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 6. Vamos para frente. Qual o seu nome? Valéria. Seja muito bem-vinda, Valéria. Romanos, capítulo 6. A gente acostuma com a Bíblia da gente, né? Hoje eu vou fazer questão de ler do verso 1, tá bom? Porque a composição é muito interessante aqui da parte de Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo, ele também tipifica o estado de morte de um pecador. O verso 4: de sorte que estamos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade. Glória a Deus. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, exatamente por causa do pecado, também o seremos na da sua ressurreição, direitos e direitos, perdas pelo pecado e ganho pelo sacrifício de Jesus em ressurreição. Vou repetir o verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Verso 7. Porque o que está morto está justificado do pecado. Ora, vou terminar no verso 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É isso que vai ser mostrado aqui no batismo. Morte e ressurreição simultaneamente. Alguém pode perguntar assim: evangelizar pessoas, discipular pessoas, levar as pessoas até Jesus, batizar as pessoas, isso pode ser invenção da Igreja Católica, pode ser invenção da Igreja Evangélica ou dos protestantes, como dizem, mas não é não. Batizar, discipular, pregar o Evangelho é uma ordem. Vou terminar com essa leitura aqui. Mateus 28, a partir do verso 18. Mateus 28, a partir do verso 18, eu queria até o 20. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide, Jesus mandou ir, ensinai todas as gentes, tem uma versão que diz nações, batizando-as em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos Glória a séculos. Deus. Isso é uma ordem. Deus pediu para que o façamos. Discipulemos as nações, preguemos as nações, ensinemos as nações e levemos essas pessoas ao batismo, em nome do Pai, Yahvé, em nome do Filho, Yeshua, em nome do Espírito Santo, o Roashi, em nome desses três que representam o poderio do reino de Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E é na Trindade que eu vou te batizar, porque aqui está o texto me ensinando a fazer isso. Amém? Amém. Alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta? Pode fazer uma pergunta se quiser. Se eu não souber, direi com toda humildade, eu não sei isso. Vou perguntar para quem sabe. Mas se eu souber, eu respondo. Está tudo certo? Tudo certinho? Juninho, vamos fazer mais um somzinho para nós batizarmos com o Gilberto? Faz um som maior. Glória a Deus. Som maior? Fica esse um pouquinho. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Essa minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Essa minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Essa minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia,
Irmão Gilberto, é da sua vontade, é da sua fé se submeter ao batismo? Sim. Você confessa Jesus como seu Salvador? Sim. E você crê que Jesus morreu por você? Creio. Glória a E você Deus. crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Através da sua confissão, você está confessando para a salvação, eu digo. Glórias a Jesus. E o seu coração está crendo para a sua justiça. Aleluia, Senhor. A partir de agora, através do cumprimento da doutrina do cristianismo, do próprio Jesus, eu tenho o maior prazer de te levar às águas e declarar você batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Eu te abençoo. Aleluia. Eu te levo lá. Glória a Deus. Bora? Aleluia, Senhor. Posse da sua profissão de fé, eu, como ministro de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito.